mas na Venezuela deu Galo na cabeça e foi de goleada. O Galo venceu e convenceu, 4-1 pra cima do Caracas. Vamos trazer o Edu Panzi, que comentou o jogo, para trazer mais detalhes pra gente. Bom dia, Edu Panzi, chega mais. Alô, Paulo Azeredo, um abraço, bom dia para quem tá ligado no tiro de meta. Deu Galo, hein, na estreia, o primeiro brasileiro a vencer na Copa Libertadores, 4-1 pra cima do frágil Caracas. E se é frágil, o Atlético tinha que controlar o jogo, e controlou do início ao fim. O primeiro tempo foi um passeio, 3-0, gols de Fux, Arana e Paulinho. Aliás, o Arana marcou gol, deu assistência, Paulinho também participando do segundo gol, fazendo o terceiro. Um primeiro tempo muito bom também do meia Igor Gomes, um Atlético que entrou com força máxima. O Milito não quis saber de pensar só em final de campeonato estadual, não. Tratou de aproveitar mais um jogo para deixar o time mais acostumado com seu estilo, com seu modelo de jogo, com a sua ideia. E deu certo, tanto que no segundo tempo rodou o elenco, colocou outros jogadores, Cadu, Otávio, Scarpa, Pedrinho e Vargas. O Atlético venceu, convenceu, rodou o elenco e pôde aprender um pouquinho mais do que o Milito quer para o restante da temporada. Grande estreia do Galo, com goleada para cima do Caracas, na Venezuela. Maravilha, vamos trazer então mais informações do Atlético com ele, Cláudio Rezende. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Paulo Azeredo, a todos que nos acompanham no tiro de meta da Itatiaia. Para o Atlético, tudo da melhor forma possível. Estreou com goleada, Paulinho com 2 gols ontem chegou ao top 3 dos artilheiros do Atlético na história da Libertadores. E o técnico Gabriel Milito pôde ainda descansar titulares importantes no segundo tempo, já com o resultado definido. Hoje, sexta-feira, será um dia praticamente todo dedicado à viagem de volta para Belo Horizonte. Jogadores puderam dormir, descansar, vão ter amanhã livre e depois do almoço a saída para o voo fretado, deixando Caracas às 3 horas da tarde, horário de Belo Horizonte, com chegada prevista para as 9h30 da noite. Os atletas são liberados, vão para casa e amanhã, sábado, à tarde, o técnico Gabriel Milito faz o último treino e único antes da final do Campeonato Mineiro, domingo, no Mineirão. Um abraço, Paulo. Em um minutinho, Edu Panzi, o que foi essa goleada do Atlético na Venezuela? Um passeio, né, Cirilo? O Atlético foi muito bem, fez o que se esperava, principalmente a partir do momento que vimos que era força máxima. Milito precisa de jogos e treino, e está aproveitando, ainda que tenha uma final, escalou o que tinha de melhor, poupou apenas Lemos e Zarate, que vinham de lesões, absolutamente compreensível, e quem entrou jogou bem. Destaque no primeiro tempo para Igor Gomes, para o Arana, o próprio Batalha, todos muito bem. Das alterações, eu acho que quem rendeu melhor na segunda etapa, Scarpa, jogou de meia e de ala pelo lado esquerdo. Então foi um Atlético muito sério, levou a sério o jogo, mesmo vendo que encontraria muita facilidade. Estava fácil? Então goleia. Foi o que o Atlético fez, uma equipe que apresenta o coletivo nos últimos 2 jogos, algo que a gente não tinha visto ainda na temporada. Boa notícia, além da vitória, mais um bom jogo coletivo do Galo, ainda que o adversário tenha exigido muito pouco, Cirilo. E agora, para poder falar da vitória do Galo, vitória importantíssima do Atlético. Estreou com o pé direito, 4 para o Atlético, 1 para a equipe do Caracas. Caracas que volta a jogar agora fora de casa, vai enfrentar o Peñarol no Uruguai. O Atlético recebe o Rosário Central na Arena MRV semana que vem, hein? A Arena MRV vai estar com certeza completamente lotada. É o primeiro jogo do Galo na sua casa, na Arena MRV, Atlético e Rosário, na próxima semana. Daqui a pouco, o nosso Cláudio Rezende já no vestiário para poder falar com o técnico do Atlético. Hoje é o Lucas Gonçalves, ele que esteve à frente. Um detalhe, viu, Edu Panzi? Na primeira vitória do Gabriel Milito comandando o Atlético, ele não estava na beira do campo? É um detalhe interessante, né? Não estava à beira do campo, mas coordenou muito bem, tanto o Ávila quanto o Gonçalves, o Lucas Gonçalves. E que bom, né, que a entrevista vai ser do Lucas Gonçalves, né? No bom português, para explicar direitinho as escolhas do Milito, o porquê do Atlético usar força máxima, as escolhas nas alterações. Hoje um Atlético com o mesmo desenho tático, mas com funções diferentes para determinados jogadores.
A gente viu desde o início a saída de 3 jogadores, hoje feita pelo Saravia, que foi ala no Clássico. Hoje saía como um terceiro zagueiro e defendia como um lateral pela direita, Galo defendendo com linha de 4. O Arana fez a mesma função, um ala pelo lado esquerdo. O Atlético saiu um pouco diferente, essa saída de 3 jogadores, mas com 2 volantes à frente, batalha em franco, quando no Clássico tinha apenas um volante e 2 meias. E eu acho que foi uma ideia que beneficiou muito, principalmente o Igor Gomes. Teve mais espaço, jogou um pouco mais pelo lado esquerdo, hoje próximo ao Arana. O Hulk como último atacante, o centroavante. E pela direita, Paulinho e Alisson, dobrando, trocando muito de posição. Algo que deu muito certo na primeira etapa no jogo em Caracas. E o Atlético acabou fazendo o 3-0 no primeiro tempo. Levou a sério, concentração lá no alto, independentemente da fragilidade do adversário. O Atlético fez o que se esperava. E na segunda etapa, já desde o intervalo, o Milito promovendo alterações, voltou com o Otávio e com o Scarpa. O Scarpa entrou bem, jogando no primeiro momento como meia esquerda e terminando o jogo como ala na função que fez o Arana. O Otávio também teve um bom rendimento à frente da linha defensiva. Depois entraram Cadu, Pedrinho, Vargas. O Atlético utilizou mais atletas. Por exemplo, que não estiveram no Clássico, o Atlético jogou hoje com o Cadu, com o Alan Franco, com o Otávio, com o Scarpa, com o Alisson, com o Pedrinho e com o Vargas. Então rodou bem o elenco, aproveitou, faz uma grande estreia na Copa Libertadores da América. Repito, independentemente da fragilidade do adversário, o Atlético fez o que se esperava. Jogou bem, goleou o adversário muito mais fraco, talvez o mais fraco do seu grupo, do grupo G, e teve um desempenho coletivo como a gente imaginava. A cada jogo, a gente espera uma melhora, uma evolução desse Atlético do Milito, que hoje não esteve à beira do campo, e o que a gente viu diante do Caracas foi um Atlético com um bom jogo coletivo. Sabe por quê, Álvaro? Por quê? Porque no Campeonato Estadual, o Atlético também enfrentou adversários frágeis. O Atlético pegou Pouso Alegre, Democrata, Ipatinga, e teve dificuldade com alguns desses adversários. Tombense, alguns deles o Atlético perdeu, não venceu. Então tinham problemas sérios coletivos de organização. O Atlético pegou um adversário mais frágil hoje na Venezuela e dá para dizer que ele tem um nível parecido com essas equipes do Campeonato Estadual. O time do Caracas não é bom. Tá na Libertadores porque o futebol venezuelano tá muito abaixo. E o Atlético goleou. Foi muito superior, dominou o jogo, chegou a ter 90% de posse de bola na primeira etapa. Aquilo que o Atlético fez hoje contra o Caracas é o que o torcedor, que nós da imprensa esperávamos que o Atlético fizesse contra as equipes mais frágeis do Campeonato Estadual, e não fez. Então é uma nítida melhora coletiva do Atlético em pouco tempo de trabalho, um jogo mais moderno, uma ideia mais moderna de jogo. O Atlético tem talento e agora está tirando o máximo desse time talentoso que tem. E é por aí, é assim, acho que com pouco tempo a gente já consegue ver o bom trabalho do técnico Gabriel Milito. Tomara que a sequência ainda mostre isso. Vai ter um jogo mais difícil agora pela frente, é clássico, e o clássico tudo pode acontecer diante de um Cruzeiro que vai jogar pelo empate, mas o atleticano, eu tenho certeza, apesar da fragilidade do Caracas, vai dormir satisfeito com o que viu hoje na Venezuela. Agora